Advento de Nerona e Mu. O capítulo 1179 de One Piece muda bastante as coisas daqui pra frente. Depois de 8 anos cozinhando, finalmente tivemos a revelação do visual do vilão principal da obra. Mas mais do que isso, não apenas o visual, os seus poderes nos foram mostrados, como ele funciona exatamente e por que ele faz tudo o que ele faz, qual o plano de Mu. Eu acho que eu tenho uma resposta bastante interessante para todas essas perguntas, então quero conversar com vocês sobre isso. Vídeo fora de tempo, vídeo que vem aqui pra gente abrir um diálogo sobre a maior obra de todas que tá chegando no final. Eu levantei aqui pra gente algumas questões pra gente conversar. Já fizemos a live, caso você não tenha visto ainda o episódio de leitura do capítulo, foi absurdo. Depois tivemos o Covil Pirata, que é quando a gente conversa sobre o capítulo assim que ele acaba, que tá no canal Foi o Guto. E agora a gente condensou aqui algumas questões importantíssimas que podem ficar como registro de vídeo sobre todas essas questões aqui relacionadas a Mu. Eu sinto que as revelações podem dar um gostinho do que pode ser a realidade, do que pode ser o futuro, e que é interessante a gente conversar sobre isso antes, porque afinal de contas está relacionado com Mu, mas também com todos os grandes segredos que existem na obra de One Piece. Primeira questão levantada: Guto, por que tem 3 caveiras na roupa de Mu? Além de toda aquela parte que a gente conhece, que a gente já conversou sobre a aparência mais demonesca dele, né? Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o 7 pele, o sinteco gelado, Chifre saindo ali da testa, o cabelo aparentemente branco, todo rabão de seta e tudo mais. O design dele pode esconder coisas interessantes. Eu levantei a hipótese de que ele, Mu, é um ser vazio. Mu é representado pelo vazio. E o que o vazio faz? O vazio tenta se completar. O vazio é um buraco que ele suga o que está em volta para que ele passe a fazer sentido. E pensando nessa hipótese, a gente pensa que nesse visual de Mu, não parece que tem muitas coisas aqui dentro, né? Se você for analisar, tem as 3 caveiras ali em volta da seta, que por sua vez é a seta de Gunko, né? E você fica, tá, mas Gunko que tinha esse poder, ou será que esse poder era dele que ele tava emprestando? Ah, não era a fruta da seta? Como é que funciona esse negócio especificamente? Aí tem as 3 caveiras, que são símbolos que a gente já viu repetidamente em One Piece relacionados ao Barba Negra, principalmente, que por sua vez relacionava ao Shebeck, que por sua vez relacionava ao David Jones, né? Essas 3 caveiras são coisas importantes aqui, mas quero destacar também uma outra informação. Essa caveirinha com o chifre que sai aqui do lado, ó, não parece ali essa coroa da cobra da Imperatriz Pirata? Isso me deixou pensativo. Mas o fato dele ter essas 3 caveiras aqui, juntamente, se você for observar, tem aqui esses chifrezinhos que parecem chifres de Oni do Yamato, né? Esse chifre recurvado aqui pra frente, né? Que volta e faz vai aqui pra trás, como se fosse um bodinho. Cabelo parecido com o Nika. Talvez a pele seja semelhante à de um lunariano em seu tom. Ali atrás, a sua auréola, né? Que é uma coisa comum pra todas essas outras figuras, só que aqui tá repleta desses olhos, as nuvens malignas. Esse cinturão que ele tem na barriga me lembra bastante o cinturão de Loki, que Loki usa em homenagem ao Shebeck, que por sua vez talvez usasse em homenagem ao David Jones. Me levou à seguinte dúvida: será que Mu não absorveu as outras figuras importantes da época? Será que ele não é uma soma dos outros 19 reis, dos outros 18 reis, na verdade, que estavam ali pra formar o governo mundial? E ele fala tanto que precisa de Lily pra que seja uma conjunção plena de todos os 20 reis, e aquela é a que tá faltando? Será que essas 3 caveiras não representam o David Jones realmente da época, né? E aí foi absorvido e pegou as 3 caveiras. Esse poder de seta poderia ser de outra pessoa, e somando esses elementos pra que ele exista por si só. Mas mesmo que não seja exatamente uma conjunção física desses símbolos, será que ele não roubou esses símbolos para ele, né? O grande lance histórico de que o Doflamingo já nos disse que, né, quem vence conta as histórias. A gente sabe que isso é real para a vida real também. E historicamente é muito comum que um país que esteja numa prosperidade, ou pelo menos num destaque global, consiga reutilizar símbolos de outras culturas, de outros países, e isso passe a ser mais vinculado a ele mesmo. Então, pensando aqui nessas pequenas coisas que estão espalhadas pelo design dele, será que ele justamente não pegou isso do restante? Será que ele não transformou o significado disso em uma coisa subversiva, né? Uma coisa relacionada a ele, mas que antes poderia ter um significado bom?
Com isso surge mais uma questão. Imu tem uma Jolly Roger? Cara, assim, a gente já tinha visto e conversado um pouco sobre a marca do abismo anteriormente, né? A marca do abismo que ele coloca em seus cavaleiros. E é muito interessante a gente ver aqui ele com essa marca numa espécie de capa das costas, né? Esse símbolo redondo que parece um besouro, parece os caras velhos, mas é esse símbolo redondo com chifres e um osso cruzado que vai de um canto ao outro ali. E aí, tecnicamente, por mais que ele não seja um pirata, pode ser que ele não seja um pirata, mas é uma reutilização do símbolo e uma forçação do símbolo tal qual uma Jolly Roger. Esse símbolo significa a determinação de Imu, talvez significa as suas vontades e desejos, e que, mais uma vez, talvez esse símbolo não seja originalmente dele, mas esse símbolo aqui acaba significando a presença do Todo-Poderoso e do Todo-Maligno. E temos também a pergunta importante: Imu fica fraco fora de Marejoa? Esse é um ponto importantíssimo. Essa vai ser toda a base pra gente entender qual é que é dos poderes de Imu. A gente vê no capítulo que os Gorosei ficam horrorizados com o Imu mencionar que vai sair de lá. O Zop conseguiu mexer com o ego de Imu e falou: irmão, eu preciso descer lá. Vou lá, eu vou quebrar esse cara no meio. Os Gorosei ficam, irmão, calma aí, paizão. Eles ficam preocupados, genuinamente preocupados, porque a descida dele significa alguma coisa ruim. Não apenas pela exposição que ele vai ter, né, a peça principal ali daquele governo, ele vai descer e alguma coisa física vai acontecer com ele. A gente pode ver, assim que ele termina o seu teleporte pro castelo Aurushi, ele cospe sangue no chão. Ele já não tá bem. Ajuda o maluco, tá doente! Isso não tem necessariamente a ver apenas com os golpes que ele levou antes. Pelo espanto dos Gorosei, isso tem alguma coisa a ver com ele sair do castelo. Tanto essa cuspida de sangue no chão, quanto depois que aparece a sua forma completa, ele já tá ali, né, a mãozinha ali e sangue escorrendo pela boca. O que significa que estar em plano humano faz com que Imu fique prejudicado. E disso aqui, a gente segue para algumas vertentes. Vão anotando essas coisas pra eu saber o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês acham que é mais interessante. Primeira vertente da fraqueza de Imu. Bom, Imu a gente tinha visto antes como uma forma esquisita dentro do castelo, lá em cima em Pangeia. Aqui ele tem essa materialização do poder dele, né, da forma que ele assume, e aqui ele começa a cuspir sangue. Lá em cima a gente não vê ele cuspindo sangue. Então, Imu, para utilizar a sua forma, destrói o seu próprio corpo, numa possibilidade de que o poder é grande demais pra ele, por isso ele não tem forma geralmente, porque ele foi destruído, o corpo original dele é aquela coisa preta com a coroa na cabeça, porque ele não consegue se materializar o tempo todo. Então, quando ele vai utilizar a sua forma de poder, ele está prejudicado, né? Isso faz mal, faz dano ao corpo dele, porque é muito poder acumulado, e por isso, toda vez que ele vira essa forma demoníaca, ele está se machucando, o que é interessante narrativamente, porque você tem um personagem que é muito mais forte do que o restante, só que ele tem um tempo mais limitado, porque, né, não dá pra ficar nessa forma o tempo todo. Só que disso, a gente precisa abrir mais alguns caminhos. Por que ele não consegue ficar nessa forma o tempo todo? Hipótese 1, como mencionado, é poder demais. Quem sabe, se for aquela lógica dele ter absorvido outros reis, outros poderes, ou ele ser um foco ali de vazio, o vazio que vai absorvendo tudo que tem em volta, foi poder demais acumulado em um só corpo e ele não consegue controlar. Por isso, ele pode ficar apenas pouco tempo nessa forma, senão, né, o corpo dele explode. Hipótese 2, machucados de guerra. O corpo dele não pode ficar na forma plena por conta de algum ferimento que ele teve ao longo do tempo. Pensando aqui em Boku no Hero, All Might, que ele conseguia assumir a forma dele de herói poderosa, cheio de músculos, por alguns minutos. Afinal de contas, ele teve um duelo com All For One e acabou sendo muito machucado. E, né, depois ele volta pra aquela forma meio patética dele. Pode ser que seja esse caminho aqui pra Imu. Ele fica lá no castelo na sua forma patética, não tá sendo machucado, mas aí ele assume a forma física de luta e consegue ficar apenas algum tempo. E lembrando que em Boku no Hero também é nos dito sobre a progressão dessa decadência do All Might. Quanto mais ele usa o poder dele, menos ele vai ter sobrando, né? Como se tivesse ali uma pool de energia que vai acabar um dia e ele não vai ter mais acesso ao poder do All For One, que é o que acontece com ele no final da história, do One For All. Enfim, eu sempre troco o nome dos dois. E aqui poderia ter isso com o Imu. Será que ele tem aqui um machucado muito grande de batalha realizado pelo Joy Boy? Será que o Joy Boy conseguiu fazer um ferimento de haki tão grande dentro dele que ele não consegue se curar? Ele não consegue se regenerar? Ele não consegue fazer nada? Será que especificamente a regeneração dele foi acabada por conta dos poderes de Joy Boy? Será que talvez conseguir o sangue de Lily ter alguma coisa a ver com isso? E aí volta a ser um demônio completo? Não sei. Eu, particularmente, parto da ideia de que ele precisa da Vivi pra se tornar completo. O que me dá medo. O que me dá medo, porque isso não tem muita cara de One Piece da pessoa morrer, mas me dá medo se ele precisar de Vivi pra se tornar completo. Outra
Outra hipótese relacionada a isso, vamos pensar aqui naquela coisa velha que todo mundo gosta. Nomes, inversões. Imu, Sama, mas né, a pronúncia fica Imu. É o contrário de Umi, todo mundo já sabe. Umi significa oceano. A minha hipótese logo de cara ali, quando a gente tava lendo, foi: será que ele não pode ficar perto do oceano? Afinal de contas, ele é o contrário de oceano. Ele poderia ter sido banido do oceano. Quanto mais próximo ele fica do nível do mar, mais fraco ele ficaria. Por isso, faria sentido ele se isolar na headline, no pico mais alto possível, castelo alto pra caramba, pra que lá ele fique razoavelmente bem. E sempre que ele fosse abaixando, chegando próximo ao nível do mar, ele se sentiria mal, se sentiria doente, se sentiria fraco, qualquer outro tipo de coisa nesse sentido. Por isso os Gorosei ficam, irmão, não desce pro plano material, lá de baixo. Não desce pro mundo humano, não desce não, cara, você vai ficar mal, vai ficar zoado. Porque eles sabem que Imu não pode se aproximar do oceano. E pensando que a fraqueza dos usuários de Akuma no Mi, a fraqueza deles é o oceano, que eles não podem tocar na água, faria sentido que o portador ou o comilão ou o dono da Akuma no Mi, a sua fruta primordial, a fruta inicial, nem mesmo possa chegar perto do oceano, né? E é um banimento muito interessante narrativamente falando aqui, pois a criatura mais forte de todas é também a menos livre no mundo de mar. Afinal de contas, estamos na era marítima, o planeta é repleto de água. Se você não pode ficar perto do nível da água, o que você pode fazer? Então, por mais que você seja o grande soberano que controla tudo, cheio de poderes, você tá restrito a ficar em alguns pontos específicos, ou talvez um ponto específico. Você não pode sair de lá, senão você vai ficar mal. E, narrativamente, a liberdade e o ser que não tem a liberdade é bastante interessante pra dentro de One Piece. Eu gosto bastante dessa ideia, de que ele não pode ficar perto do oceano. Isso nos liga a uma pergunta que eu acho que a resposta estamos muito perto. Muito perto. Qual que é o plano de Imu? Eu não sei se eu vou dizer aqui pra vocês o objetivo final, mas pelo menos um caminho pra ele. Se a gente partir do pressuposto que ele não pode ficar perto do oceano, a gente tem a resposta pra algumas coisas. Lembra o lance que o Vegapunk nos disse que o mundo tá afundando, né? No caso, a água tá subindo o nível e tudo mais. E a gente traçou todos os castelos que ficam em lugares altos. A gente traçou todos esses planos pra que as pessoas fiquem, né, seguras em lugares altos e distantes. Assim como as pontes, por exemplo, que estão sendo construídas. Temos hipóteses interessantes. Será que todo esse planejamento de lugares altos não é justamente porque Imu quer evitar o oceano? A gente sempre pensou, depois do discurso do Vegapunk, que Imu estivesse tentando fazer o oceano pegar o mundo inteiro. Mas e se for ao contrário? E se Imu estiver tentando fugir desse dilúvio, pois ele também não pode ficar no oceano? Eu acho que isso seria muito interessante, pois aqui a gente liga algumas coisas. Vegapunk nos disse que é meio esquisito você analisar as ações de Joy Boy, né? Não é uma coisa exatamente boa, não é uma coisa exatamente ruim, depende da interpretação. Então aqui venho vos propor o seguinte: Joy Boy queria fazer com que o mundo submergisse. Ele queria fazer uma grande inundação no planeta inteiro. Por quê? Porque era o único jeito de lutar contra Imu. Imu precisa ser destruído para que o mundo todo possa ter esperança um dia, só que para isso ele precisa estar fraco o suficiente para ser derrotado. E sem o oceano em níveis assustadores, Imu é invencível. Se ele estiver no topo da headline, talvez ele seja quase imortal ou imortal. Então você precisa que esse nível de mar chegue num nível em que ele vai enfraquecer e você possa lidar com isso. Por que eu acho essa hipótese? Parece maluca, mas muito interessante. Primeiro a gente liga essa parte da dualidade cinza. Você quer fazer uma coisa boa, certo? Só que para isso você precisa meio que destruir o mundo. Para salvar o mundo, você precisa destruir ele. Então entra num caminho ali que faria todo sentido os outros reinos, né, olharem pro plano de Joy Boy e David Jones e falar: gente, vocês não vão fazer isso aqui não, vocês queriam destruir o mundo, vocês são os demônios. E faria sentido realmente essa visão. E isso faria com que os reinos inicialmente tivessem uma visão que tecnicamente está alinhada com a verdade. Eles estão falando ali que os caras são os demônios realmente porque eles queriam destruir o mundo. Só que eles queriam destruir o mundo para que eles conseguissem alcançar o mal maior e ele fosse destruído, e só aí o mundo poderia se reconstruir. A gente já viu ali, tanto na profecia da Shirley, quanto em vários outros momentos, sobre o Luffy ser também esse destruidor, né? O Luffy vai destruir a Ilha dos Tritões. A gente tem Nika como uma divindade dentro de Elbaf, que vem como o cara da libertação, mas também tem as versões que o vem como o cara da destruição. Será que esses dois não vão acontecer? Será que agora o plano daqui pra frente não vai ser acelerar essa inundação pra que Imu fique mais fraco? E com isso você vai destruir um monte de coisa. Você vai ter que destruir esse planeta quase inteiro pra depois reconstruir. É um plano meio sinistro. É um plano que dá pra entender como as pessoas vão contra
contra ele. Afinal de contas, ninguém quer ser destruído, ninguém quer perder suas terras natais. A gente viu todas essas ilhas no caminho de One Piece. Será que estamos aptos a pagar esse preço com a segurança dos outros para que a gente derrote o mal maior? Ou, ele tá controlando as coisas por trás do mundo, tá fazendo mal pra todo mundo, mas pelo menos a gente tá vivo. Então eu acho que abre uma dualidade muito interessante da questão moral e ética aqui, e dá pra entender um confronto entre o Império Antigo, né, David Jones, Joy Boy, e os reinos, em que tecnicamente os dois estão certos e tecnicamente os dois estão errados. Então eu gosto bastante dessa hipótese. E com isso, eu trago só uma cerejinha no final das contas. A gente mencionou das grandes pontes. Ali em Elbaf, a gente já viu o grande círculo demoníaco de Mu, o seu pentagrama, que tomou grande parte da ilha ali. E dentro dessa área, o seu poder demoníaco começou a afetar as coisas. Afetar as árvores, afetar as casas, e elas se tornaram criaturas demônio. E aí a gente tem uma questão, né? Sempre teve essa grande dúvida de por que as pontes estão sendo construídas. E eu vos trago uma resposta interessante. Inicialmente, antes desses pentagramas aparecerem, você vê os raios caindo em 5 posições diferentes. 5 pontos ali para você poder cruzar e fazer o pentagrama. Temos 4 grandes pontes. Tequila Wolf, a Bourbon, tem essas outras duas aí, é tudo nome de cachaça. E elas são pontes imensas, altas fisicamente. Será que, duas hipóteses daqui. Primeiro, Imu ia fazer esse círculo de transmutação para afetar com o seu poder o próprio oceano e tentar evitar com que o oceano chegasse até ele para sempre? Ele faria um mar demoníaco, faria um umiboso, e isso seguraria o nível do mar para sempre? Pode ser que essa seja a visão do futuro, mas eu garanto para vocês que a visão do passado existiu um círculo tão grande quanto, e Imu, outra figura com esse poder, também utilizou essa técnica para afetar o terreno. Lembra-se do mural de Elbaf? No primeiro mundo, ali no cantinho, temos uma serpente gigantesca que luta com o dragão. Eu assumiria o risco de dizer que aquilo representa a headline possuída pelo poder de Imu, que conseguiria despertar, assim como despertou as casas, despertou as árvores, aquela grande massa de pedra em todo o planeta, depois do círculo que pega o planeta inteiro. E então, aquela serpente gigantesca pode se levantar. Cara, assim, temos algumas questões aqui, eu quero realmente conversar com vocês sobre isso. Já conversamos em live, mas vamos conversar aqui no vídeo também. Eu, particularmente, gosto muito dessa hipótese da headline ou do oceano, dele tentar parar o nível do oceano, e principalmente do lance do mundo ter que ser submerso para poder destruir Imu. Se você não aproximar Imu de Umi, você nunca poderá detê-lo, né? Você precisa fazer o confronto entre os dois, e Imu teme o oceano. O fato de Imu temer o oceano me é poético de um nível tão lindo, sabe? Aquele vilão que é extremamente poderoso, que é absurdo, só que ele não pode estar exposto a uma coisa muito básica, uma coisa que todos estão, né? Geralmente isso é o sol, quando a gente vai pensar em vampiros ou qualquer outra raça extremamente poderosa, em ficções que tem essa semelhança narrativa. Geralmente a gente chega em vampiros que não podem estar expostos ao sol, mas será que o oceano, que representa essa liberdade, será que aqui não é esse o ponto fraco de Imu? Deixa aí nos comentários, vamos conversando sobre isso. Ai, meu Deus do céu, que capítulo, que história, Mas eu sinto que daqui, seja desse vídeo ou desses comentários, teremos a resposta definitiva de One Piece.